Boa noite a todos. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade amiga aqui presente, pela oportunidade, pelo reencontro, pelo tratamento espiritual. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora e mergulhamos de corpo e alma num ambiente diferenciado, num ambiente espiritual, num ambiente que agrega valores, num ambiente que às vezes vai contra os interesses do mundo lá fora. Mas é justamente os interesses que importam ao nosso espírito, um espírito imortal, um espírito eterno. São valores que, uma vez agregados, ficam como patrimônio espiritual. E agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, por ter nos trazido, codificado, uma doutrina que essencialmente nos acolhe, nos consola. Mas não basta acolher e consolar. Necessário também que a gente seja esclarecido das causas, das consequências. Mas uma vez esclarecidos, vamos para a terceira fase, que é o libertar. É bem o século XXI. É o momento que nós introjetamos, que nós introspectamos as informações para nós, para que o nosso espírito possa se alimentar com informações que agreguem raciocínio, pensamentos e reflexões. Uma doutrina que abraça a todos, que acolhe a todos, que nos coloca todos em pé de igualdade. Todos nascemos simples e ignorantes, estamos tendo as oportunidades que a vida nos oferece, que o universo nos oferece, para que a gente possa crescer e evoluir como seres humanos. E agradecemos a tudo e a todos por estarmos aqui hoje. Quantas pessoas já passaram e que estão na nossa vida e que de alguma forma nos ajudaram em todo esse processo. Que possamos ter sempre o sentimento de gratidão cristalizado nos nossos corações, porque a gratidão nos dá um colorido, nos dá um significado, nos mostra realmente que a vida vale a pena ser vivida. E através dessa gratidão essencial é que nós vamos percebendo a presença de Deus em tudo e em todos, mas principalmente em nós mesmos. Que assim seja. Aula de hoje, capítulo 18º, muitos os chamados e poucos escolhidos. É interessante que toda vez que a gente pega um tema, a gente olha o tema, se aprofunda no tema, a gente consegue enxergar algo que eu chamo de entrelinhas. É o que não está escrito, é o que está por trás daquilo. É o que você lê uma frase, mas o que está por trás daquela frase? Qual é o significado? Qual é o sentido daquela frase em mim? Então a doutrina espírita, com a mesma frase milenar, vamos dizer assim, mas à medida que nós vamos evoluindo moralmente, e principalmente moralmente, a gente consegue enxergar coisas que até então a gente não conseguia enxergar. Então, na vida não existe antecipação, existe o momento certo. Existe para tudo, existe o momento certo. Pensem que nós, todos nós, estamos atrelados em 3 tempos. Sempre 3 tempos. O primeiro tempo é o chamado tempo cronológico. É a nossa referência. Nossa referência é o planeta Terra, tá? Porque em cada planeta o tempo cronológico é diferente. Então, na nossa referência planeta Terra, o tempo cronológico, que vem justamente do movimento de rotação e translação do planeta Terra. Então, todo o nosso cálculo de tempo é baseado nesses 2 movimentos. Cada planeta tem o seu tempo cronológico.
Então o tempo passa de forma diferente, de acordo com a posição do planeta, de acordo com a posição do sistema. Okay? Só para vocês terem uma ideia, o nosso planeta Terra tem um terceiro tempo, que demora 25.000 anos 886 para virar aqui. Porque ele, na verdade, é um peão, ele não está assim, ele está inclinado. Essa inclinação faz com que ele faça esse movimento. Esse movimento inteiro é quase 26.000 anos. Então, na verdade, chama-se precessão dos equinócios, o terceiro movimento do planeta Terra. Então, nós estamos atrelados a 3 tempos, né? Mas aí é o tempo cronológico. Entenderam o que é tempo cronológico? Então, tempo de referência do planeta Terra para seres tridimensionais que nós somos. Então, nós precisamos da referência tempo. Tudo bem? É uma necessidade nossa. O segundo tempo é chamado de tempo espiritual. O que é o tempo espiritual? É quando você entende, quando você compreende, quando você assimila, né? Na minha época se falava assim, ainda bem que é só na minha época, caiu a ficha. Lembram disso ou não? Por favor, falem que lembram, ok? Lembram? Caiu a ficha, né? Caiu a ficha, entendi. Às vezes aquilo fica semanas, meses, anos dentro de você. Chega uma hora que parece que você entende aquilo ali. Não tem nada a ver com o tempo cronológico, vocês já repararam ou não? Isso não está ligado ao tempo cronológico, é o tempo do entendimento, que você amadureceu o suficiente ou aconteceram outros fatos que fizeram que você compreendesse melhor aquele fato, entendeu? Quantas coisas que a gente olha de hoje lá para trás, você fala, ainda bem que não aconteceu aquilo. Eu desejava tanto, eu queria tanto, e aquilo não deu certo, e aí eu olho para aqui e falo, ainda bem, não é isso? Então existe um segundo tempo chamado tempo espiritual, é o tempo de cada espírito, é o momento de cada, por isso que aí não existe antecipação. É nesse caso que eu estou falando, não existe antecipação. Existe um momento certo de cada um de nós. E o terceiro tempo, ele é chamado de tempo de Deus ou do tempo do Pai. O que é o tempo de Deus ou o tempo do Pai? É uma combinação de fatores, que nós não temos controle nenhum, absolutamente. Então é necessário que algumas coisas aconteçam para que possa realizar aquela nossa necessidade. Por exemplo, para reencarnar, vocês pensam que é simples e é fácil, eu vou reencarnar e pronto? Não é. São anos de preparação. Não só nós, mas quem virá antes? Como que eles vão se encontrar? Veja, olha interessante isso. E nós ficamos aguardando, tá? Tudo isso acontecer. Então isso chama-se tempo de Deus. É uma combinação de fatores que a vida tem o controle, mas nós não temos o controle. Então os caminhos de Deus são insondáveis. Não quero entender. Como que, entre aspas, como que Deus pensa, ok? Não entendo, porque está no micro e está no macro. Então é uma sucessão de coisas que nós não temos o controle, mas que acontece. E para tudo, existe o plano A, o B, o C, o D, o F, o G, o H, até o final do alfabeto. Para qualquer situação, existem N possibilidades. Então eu posso mudar a minha condição? Posso, mas as minhas lições essenciais continuam as mesmas. Posso mudar de sexo, posso mudar de país, eu posso mudar de cultura, eu posso mudar de qualquer coisa que vocês possam imaginar. Algum problema nisso? Não. Nenhum. Mas as situações essenciais permanecem intactas. Deu para você entender ou não? Quer dizer que os meus sentimentos e pensamentos... Pode continuar a frase, pessoal, fique à vontade. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Entenderam ou não? Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto, de acordo com as nossas necessidades. Então você pode mudar o externo do jeito que você quiser. Você pode mudar para o Alasca, se você quiser. Para a Sibéria, se você quiser. Para onde você quiser. Lá você vai encontrar a situação, porque você leva a situação. Para onde você for, para onde eu for, lá eu estarei. Deu para vocês entenderem ou não? Para onde eu for, lá eu estarei. Então eu posso mudar completamente o externo. Não muda nada. O interno não muda. O interno precisa passar por determinadas situações. Querendo ou não querendo. Por amor ou pela dor. De preferência
pelo amor, de preferência. Esses são os caminhos de Deus. Mas se nós optarmos pela dor, Deus respeita as nossas escolhas. Tudo bem? E é interessante quando você fala em escolhas, né? Porque Deus respeita tanto as nossas escolhas, né? Que Ele não nos dá escolha em relação à colheita, só em relação ao plantio. Entenderam ou não? Você pode plantar a semente que você quiser, mas você está atrelado à semente que você plantou. Entenderam? Então a colheita é uma consequência. Sempre uma consequência. Mas eu posso mudar esse plantio a cada hora. Não tem problema. A cada hora eu posso mudar meu plantio, eu posso trocar de sementes. Mas toda vez que eu plantar, eu estou atrelado à colheita daquela semente. Entenderam como funciona? Então, muitos chamados e poucos escolhidos, primeira coisa que vem na nossa cabeça: Deus nos criou perfectíveis, tudo bem? Rumo a uma perfeição relativa, mas todos rumos à perfeição. Não existe privilégio na criação. Não existe privilégio, né? O Cristo que nós conhecemos também nasceu simples e ignorante, na mesma condição. Ele não passou pelo planeta Terra, tudo bem? Nós já conversamos nas aulas passadas, mas ele passou por um planeta de provas e expiações. E um planeta de provas e expiações tem, dentro da nossa cronologia de tempo, quantos anos? O bom de chegar nesse momento que eu consigo fazer perguntas aí. Né? 7.000 anos, né? Na nossa contagem de tempo. Como que é dividido isso? 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo, tudo bem? Então, um planeta de provas e expiações, fase provas e expiações, é uma fase relativamente curta dentro de um planeta. Então, quantos milhões de anos, milhões e milhões e milhões de anos, ficamos num planeta primitivo? O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, planeta de provas e expiações, fase de provas e expiações, são 7.000 anos. Perceberam que até relativamente curto, e depois ele vai para uma fase chamada regeneração, e aí sucessivamente. Chega um momento que o espírito não precisa mais do tempo cronológico, porque ele já não está mais atrelado a um planeta ou um sistema. Porque o espírito trabalha num presente contínuo. Então, voltando àquela pergunta da semana passada, nós que passamos pelo tempo ou é o tempo que passa por nós? Quer dizer, olha, interessante, né? Está parado e a gente que passa. Dá essa impressão que ele que está passando. Não, somos nós que estamos, porque nós vivemos num presente contínuo. Nós vivemos, então, qual é o tempo dos Cristos? Não tem referência cronológica, porque ele não está atrelado a um planeta ou a um sistema. É um presente contínuo. Então não existe ontem ou amanhã, só existe o presente. Deu para você entender ou não? Interessante isso, porque quem precisa do tempo cronológico é a nossa personalidade, não é a nossa individualidade. Então Deus nos fez perfectíveis e falíveis. Olha, interessante de começar a entender essa questão da falibilidade. Quando você fala em falibilidade, vamos pensar da seguinte forma: são experiências necessárias para o nosso crescimento. São experiências que vão ficar marcados no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Estas experiências, elas precisam necessariamente serem vivenciadas. Não só teoricamente, mas na prática também. E você faz uma escolha, e a vida é feita de escolhas. Concorda ou não? Olha, interessante. A vida é feita, é uma sucessão de escolhas. E como que eu sei se a escolha ela é certa ou errada? Se eu não vivenciei aquilo. Eu preciso vivenciar situações. Aliás, a questão de certo e errado, pessoal, é nossa, tá? Não existe isso no universo. Certo e errado. Porque certo e errado são valores relativos, não são valores absolutos. O que existe é ato-consequência. Entenderam ou não? Veja como muda. Certo, errado e ato-consequência. Certo e errado é relativo. Ato-consequência não. Toda a consequência tem um ato.
todo efeito tem uma causa, ok? E é interessante que Deus nos criou falíveis. Por quê? Porque nas experiências e nos, entre aspas, erros, é que nós vamos reavaliando, reaprendendo, ressignificando, passando por determinadas situações. O problema não é você cometer o erro, o problema é você não querer aprender com o erro. Deu para você entender? E toda vez que eu não aprendo com o erro, o que acontece? Ele se repete. De uma forma ou de outra, ele vai se repetir, até que você aprenda corrigindo o erro. Erro sempre entre aspas. Na primeira vez foi ignorância, completa ignorância? Sim, foi. Mas na segunda vez o mesmo erro, 100% de ignorância já não dá para alegar. Na terceira vez, o mesmo erro, e aí sucessivamente. Chega uma hora que você fala, não é, é teimosia mesmo. Mas tem coisa que dá pra gente não fazer, nem chegar a fazer. Com certeza, não necessariamente. É uma questão de escolhas. Tudo é uma questão de escolha. Então eu preciso passar por aquelas? Não necessariamente. Você faz uma escolha. Enquanto eu tenho dois caminhos, uma bifurcação, quando eu não sei qual é o melhor, o direito ou a esquerda, eu escolho. Aí eu percebo que o da direita não foi o melhor. Veja, tem a esquerda. Entenderam? Então essa infinito de possibilidades, não necessariamente pela dor, não necessariamente. Muita coisa nós aprendemos por amor. Muita coisa nós aprendemos por amor, não necessariamente pela dor. A dor só vem quando o amor não resolve. Entenderam ou não? A dor só vem quando o amor não resolve. O amor dá sinais, ele mostra, ele explica, ele vai trazendo, ele vai trazendo. Chega uma hora, lá pela 10ª vez, ele fala, não resolvi. Aí vem a dor em baixa intensidade, a dor em média intensidade, a dor em alta intensidade. Deu para você entender? Mas somos nós que escolhemos. Essas são escolhas nossas. E Deus não violenta convicções. Apesar de termos livre-arbítrio, ele é relativo, ele não é absoluto também. Ele está atrelado ao nosso momento evolutivo. Então é interessante que todas essas leis já estavam conosco, todas, no momento da criação. Todas as leis. Era necessário o tempo, era necessário as experiências. Então veja, ele nos criou falíveis. Então dentro dessa falibilidade, nós nunca, em hipótese alguma, vamos ofender a Deus. Não existe a menor possibilidade disso. Pare para pensar, vamos fazer uma analogia bem para a nossa realidade. Um pai com sua faixa de seus 40 anos e um filho na sua faixa de 1 ano, 1 aninho. O que esse filho vai fazer que vai ofender o pai? Eu fico imaginando essa situação. O que ele pode fazer com 1 ano de idade que ele vai ofender, magoar, ferir, qualquer coisa nesse seu pai? Veja, essa é uma analogia para nós. Se nós, como pais, falíveis, né, cheios de traumas que nós somos, planeta de provas e expiações, ok? Nós conseguimos entender uma criança de 1 ano? Entendemos? Uma criança, o que vem na nossa cabeça? É uma criança de 1 ano. Por mais que ela esteja fazendo uma traquinagem, é uma criança de 1 ano. Deu para você entender ou não? Imagine nós em relação a Deus. Então não existe em momento algum, impossibilidade nenhuma, ofender a Deus. Pelo simples fato dele nos ter criado falíveis. Falíveis. E sabendo que nós muitas vezes, por milênios, não estou exagerando, por milênios nós iríamos patinar na mesma lição. Por milênios. Patinar na mesma lição. Por milênio. Mas uma vez adquirida a lição, ela vira patrimônio. Patrimônio. Uma vez virado patrimônio, é um patrimônio. Então a ideia, pessoal, isso é um símbolo, tá? Não existe a menor possibilidade, é um símbolo de anjos decaídos. Não existe. Porque para você chegar na condição de anjo, quantas milhões de vezes você precisou passar pela mesma lição? A mesma lição. Chega uma hora que você passa por aquilo, por amor, que você nem percebe mais, que está dentro do seu inconsciente. E como é que você vai cair naquela lição?
É como, pessoal, andar de bicicleta. Vamos dar um exemplo para nós, temos que trazer para perto de nós. Você pode ficar 30 anos sem andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu a andar de bicicleta, que você entendeu aquilo, em 100 metros você já relembra, não é isso? Porque o aprendizado já é seu. Não tem como você falar, não sei, então vou começar do zero. Aquilo já está dentro de você. Ou você aprendeu caindo, né? Ou você aprendeu não caindo, mas você aprendeu. Uma vez aprendida a lição, ela fica dentro de você por 30, 40 anos. Assim são as nossas lições. Então tem coisas no planeta, no nosso meio, que de alguma forma nem nos atrai. Vocês já repararam isso ou não? Nem nos atrai. Né? Alguns apelos, algumas situações, que você olha para aquilo e fala, não serve isso para mim. É uma lição já aprendida, ou pelo amor ou pela dor, não interessa, mas aquilo não serve. Você olha para aquilo, não quero isso para mim. Não serve isso para mim. Sem julgar ninguém, sem condenar ninguém. Oi? Não é um símbolo. É só um símbolo de um espírito muito inteligente, mas muito mesmo inteligente, né? Que, muito mais velho do que nós, mas muito inteligente, mas moralmente nem tanto. Então ele usava toda a sua inteligência, nós chamamos ele de Lúcifer, tá? Tem outros nomes também. Não é demônio, não é diabo, não é nada disso, é um filho de Deus tanto quanto, mas que usava a sua inteligência muito mais para si próprio. Então, como ele era o cara que se sobressaía, ele era muito inteligente, ok? Então dá essa impressão de um anjo decaído, mas isso é uma fábula, é só uma história, é uma alegoria isso. Um primitivo, provas e expiações, ok? Então é um espírito muito mais velho, mas muito mais velho mesmo, né? Que por alguma razão, preferiu usar só da inteligência. Mas muita inteligência, tudo bem? Que nós não temos nem ideia da inteligência dele, aqui no planeta Terra hoje. Então é uma alegoria isso, anjos decaídos. Porque uma vez chegado na condição de anjo, porque o caminho, pessoal, é assim que funciona. É uma linha, pense numa linha reta, simples, ignorante, sábio e virtuoso, ok? Uma linha reta, tá? Em ângulo, ok? Você oscila em cima dessa linha, mas você está em cima da linha. Deu para você entender ou não? No planeta de provas e expiações, em cima da linha, a gente faz assim, ó, ok? Mas depois a gente vai diminuindo essas oscilações. Mas você está, por quê? O que significa essa linha? É um determinismo divino. Como chama? Evolução. Então a evolução é um determinismo divino. Todos os seres estão no processo evolutivo. E esse livro é um ascendente. Okay? É como se fosse uma linha num ângulo subindo, sempre. Pode ter um ângulo de 5 graus, mas está subindo. Então não tem como você descer. Uma vez aprendido, uma vez chegou num ponto, daquele ponto você não desce. Então não existe, o espírito não retroage. Deu para você entender ou não? Não existe processo de involução, não existe involução. Você pode ficar estagnado naquela lição, por um período, mas não existe involução. Você pode degradar o seu corpo, mas seu espírito está no processo evolutivo. Entenderam ou não? Lições ainda não aprendidas. O próprio processo que nós conversamos outro dia sobre ovoidização, lembram disso? É um espírito humano. Ali é um espírito humano. Por mais que ele tenha perdido a forma humana, ele é um espírito humano. Porque o corpo dele entrou no processo de degradação, mas ele é um espírito humano. Até onde ele chegou, ele não retrocede. O corpo precisa ser retrabalhado. A lição ficou parada ali, mas ele continua um processo evolutivo. Deu para você entender ou não? Então veja, nos criou falíveis, e dentro dessa falibilidade, principalmente de um planeta de provas e expiações, por isso que é o planeta mais complicado de se administrar pela espiritualidade superior, é o mais difícil, é o mais complicado, por isso que vira e mexe, desce os mensageiros, o próprio Cristo já encarnou entre nós, porque é um planeta que precisa de exemplos, são seres moralmente atrasados,
moralmente atrasados. Tudo bem? Então veja, os erros fazem parte de um processo de aprendizado. No nosso caso, é interessante, né? Quando você pega o Livro dos Espíritos, existem 10 leis universais. 10 leis universais. Lei da reprodução, lei do trabalho, lei da sociedade. Então o Livro dos Espíritos explica cada uma dessas leis. E lá não existe a lei da dor. E aí? Mas ela existe, a dor. Mas por que ela não está como lei da dor? Alguém sabe me responder ou não? Porque ela não é universal. Entenderam ou não? Ela serve por um período. Depois ela não precisa mais. Então a lei do trabalho está no mundo primitivo, está no mundo de provas e expiações, está no mundo de regeneração, está no mundo celeste, está no mundo feliz. Deu para você entender? A lei do trabalho existe em todos os níveis evolutivos. A lei da sociedade, em todos os níveis evolutivos. Uma colmeia ou um formigueiro, ali tem a lei da sociedade. Perceberam? Até seres, princípios espirituais estão atrelados. Okay? A lei da reprodução, ela existe? Existe. Existe reprodução no plano espiritual? Vamos lá. Sim ou não? E aí? E aí? Ok? Sim, existe. Sim, existe. Por que só a vida estaria no planeta Terra? Por que só entre o encarnado? A vida existe e ela se reproduz em todos os níveis. Em todos os níveis, ok? Não entendemos como. Até aí tudo bem, só entendemos o nosso. Mas a lei da reprodução é uma lei universal. Então todas as leis universais são estudadas no Livro dos Espíritos. Mas lá não tem a lei da dor. Porque não é uma lei universal. Ela serve para uma equação de tempo só. Planeta primitivo. Como chama a dor no planeta primitivo? Dor, ela é de fora para dentro. De fora para dentro. Todos os seres estão inseridos. Dor evolução, certo? Primeira dor, anotem porque vai cair na prova, pessoal, tá? Então, num planeta primitivo, né, existe uma dor chamada dor evolução. Todos os seres estão inseridos nessa, porque ela faz parte de um processo. Num planeta de provas e expiações, além da dor evolução, existe a dor expiação, de dentro para fora. Nós provocamos. Deu para você entender ou não? A dor evolução é de fora para dentro, todos os seres estão inseridos. A dor expiação, de dentro para fora, nós provocamos. Os animais têm essa dor expiação? Não, é evidente que não. A dor que os animais sentem é muito, mas muito menor do que nós imaginamos. Mas interessante isso. A dor que eles sentem é muito menor do que nós imaginamos, porque nós atrelamos a dor deles à dor nossa. Até porque algumas doenças são parecidas e alguns medicamentos são parecidos também. Mas nós atrelamos a dor que eles sentem, sim, só que é a dor evolução. Tudo bem? Não é expiação. Quantas duas é pior? É expiação. Deu para você entender ou não? Ela é muito pior. Quanto que dói a dor de cotovelo? O coração partido. Já ouviram falar disso ou não? Os animais não têm esse negócio de coração partido, dor de cotovelo, qualquer coisa nesse sentido, pessoal. Veja, então a dor que eles sentem, sim, claro, mas é minimizada ao máximo, porque a condição é só fisiológica no caso deles. A matéria ainda está se reorganizando em cima daquele princípio espiritual, tudo bem? A matéria não está se reorganizando em cima de um espírito. Entenderam ou não? É nós que desorganizamos ela. Deu para você perceber a diferença ou não? Nós que desorganizamos a matéria com os nossos sentimentos e pensamentos. Então é a dor expiação. Depois, o terceiro nível de dor é a dor... Oi? Ela é provocada
pela espiritualidade superior, principalmente pelo nosso anjo da guarda. Depois da 10ª vez que ele fala a mesma coisa e você não ouve. Começa com a letra A, dor auxílio, tudo bem? Então o terceiro nível de dor é provocada pela espiritualidade superior, mais precisamente pelo nosso anjo da guarda ou os espíritos familiares. Sabe quando você está exagerando em alguma coisa? Já fizeram isso alguma vez ou não? Que já foi avisado umas 10 vezes, aí acontece algo um pouco mais grave, você fala, foi o meu obsessor. Aí você chama ele de obsessor, inclusive. Né? Você chama o seu anjo da guarda de obsessor, inclusive. É dor auxílio, ok? Para evitar um mal maior. Qual é a proposta dessa dor? Para que se evite um mal maior lá na frente. Ok? Só que eles têm um certo ponto. Se você passar, eles vão deixar. Aí deixa que você resolve daí, ok? E por último, a dor, 4º nível. Começa com a letra S. Sensibilização. Tudo bem? Então, evolução, expiação, auxílio e sensibilização. Sensibilização são para missionários. Missionários. Mas veja, dentro da nossa existência, nós temos missões também. Vocês concordam ou não? Nós temos expiações, nós temos provas, nós temos missões. E alguma dessas missões, às vezes, nós pedimos alguma dificuldade, algum bloqueio, para que se aprimore ainda mais aquela capacidade. Entenderam ou não? Veja. Mas os missionários que reencarnam entre nós, que estão de regeneração, eles são de regeneração, tá? Eles trazem bloqueios e dificuldades. Por que eles trazem bloqueio e dificuldades? Para eles não se perderem no caminho, porque eles saíram de provas e expiações. Eles estão em regeneração. Deu para vocês? Ainda trazem dentro deles algumas tendências. Então eles pedem algumas dificuldades, olha, eles pedem algumas dificuldades justamente para aprimorar ainda mais aquela capacidade. Então, são 4 níveis de dores. Depois não precisa mais. Passando de regeneração, não precisa mais. A dor já não tem função nenhuma. Nenhuma. Por isso que ela não é universal. Entenderam? Ok? Então veja, no nosso caso especificamente, a dor é uma professora eficiente, corretora de desvios comportamentais. Isso é um conceito. Ok? Uma professora eficiente. Ela foi promovida esses dias, tá? É mestra eficiente, ok? Corretora de desvios comportamentais. Ela nos ajuda em algo chamado assim, somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Entenderam ou não? Nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. O problema não está com o desejo, pessoal, isso faz parte, é natural, né? Mas como você conduz isso dentro de você. Então, a dor ela vem justamente para te atrelar nesse sentido, ok? Lembram daquela frase que eu passei algum tempo atrás para você? Só sou livre quando... Só sou livre quando faço o que eu não quero. Lembram disso? Não lembram? Não passei isso para vocês? Ufa! Então, eu dou aula para 3 turmas, pessoal. Tem hora que dá algumas coisas nesse sentido. Então anotem, porque vai cair na prova. Okay? Só sou livre quando eu faço o que eu não quero. Porque quando eu faço o que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Entenderam ou não? Veja, eu só sou livre quando eu faço o que eu não quero. Porque quando eu faço só o que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. E muitas vezes vítima dos nossos desejos mal conduzidos. Entenderam? Eu estou falando de um planeta de provas e expiações. Onde a palavra de ordem do planeta de provas e expiações é disciplina. Disciplina não é você ficar engessado, pessoal, não tem nada a ver com isso. Ok? Ficar atrelado a regras, não tem nada a ver com isso. Disciplina é você primeiro cuidar de você. Saber quais são as suas necessidades e cuidar de você, não é só do mental, do espiritual, do físico, você cuidar de você, você entender quais são as suas necessidades, quais são as suas prioridades, porque senão, se eu não cuidar de mim, o mundo vai cuidar.
Deu para você entender ou não? O mundo vai me trazer uma série de situações onde, como eu não penso, como eu não reflito, como eu não analiso, eu compro uma ideia, achando que é minha, choco um ovo que não é meu. Deu para você entender ou não? Choco um ovo que não é meu. Colocaram um ovo ali, eu fico chocando, mas não é meu. E muitas vezes compramos ideias e conceitos e ideais do mundo. De um mundo materialista, imediatista, vitimista, consumista e sexista. Eu compro essas ideias e acho que isso é normal. Não é. Deu para você entender ou não? Volta o tema. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Todos somos chamados. Todos. 8,5 bilhões de habitantes. Todos são chamados. Mas quem nos escolhe? Olha que interessante, olhar essa frase, né, por um outro ângulo. Exato, escolhe para quê? Né, muitos chamados, todos somos chamados, na verdade, todos, porque somos todos filhos de Deus. E não existe privilégio na criação. Então, todos somos chamados. Tá, entendi. Ok? Poucos escolhidos. Mas, aonde está esse poder de escolha? Deu para você entender ou não? Está em mim. As escolhas estão em mim. Eu que escolho estar aqui ou não estar aqui, fazer aquilo ou fazer aquele outro, decidir por esse caminho ou decidir por aquele caminho. Você está onde você se põe. Deu para você entender ou não? Você está onde você se põe. Então, a escolha, na verdade, quem faz somos nós. Nós escolhemos. Nós escolhemos. Vou dar um exemplo mais prático. Então, feriado ou fim de semana, chega e você escolhe o que você vai assistir, não é assim? Se você resolver ficar em casa, qualquer coisa. Você não faz a escolha? Pare para pensar. Depois de um filme ou de uma série, ou sei lá o que esteja passando, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais devido a uma escolha que eu fiz. Aquilo pode ter alimentado um trauma dentro de mim, um desejo de vingança, uma situação. Pode, ao contrário, me dar esperança em relação a uma outra coisa, me mostrar uma história que eu possa rever a minha história. Veja, muitos dos chamados, então está para todos. Mas você escolhe o que você quer de acordo com aquilo que você precisa. É lógico que o mundo vai te enfiar um monte de coisa, é evidente. Estamos num mundo assim, mas quem escolhe sou eu. Porque se eu não escolher, o mundo escolhe por mim. Deu para você entender ou não? O mundo, as pessoas, a sociedade vai escolher por mim. Eu acho que essa frase interpretada sem a visão espiritual, e como nós éramos muito acostumados antes, parecia que os escolhidos eram as pessoas que tinham mais dinheiro, as pessoas que tinham facilidades, as pessoas que não sofriam tanto que a gente sofre para poder conquistar e ter as coisas. Mas hoje, olhando para um lado mais espiritual, é totalmente diferente. E olha que interessante, nada contra, mas as duas provas mais difíceis de um planeta de provas e expiações, as duas provas mais difíceis, a primeira, beleza e riqueza. Alguma coisa contra isso? Nada contra isso. O difícil é você administrar isso. Porque aí vem a porta larga. Deu para você entender ou não? Porque querendo ou não, isso escancara as portas, sim ou não? Nós sabemos que sim. Você vai ter gerência sobre isso? Essa é a pergunta. Então, exatamente. Para um espírito moralmente atrasado, mais facilidade, o que pode representar? Estou falando de um espírito. Vamos falar em nós. Vamos supor que nós, desde criancinha, só tivéssemos ouvido a palavra sim. Para tudo. Oi? Já tinha morrido. Olha interessante. Veja, olha interessante. Imagina, nós nos conhecemos, sim? Cada um de nós nos conhecemos.
se eu só tivesse ouvido sim, sim, para tudo que eu quis, para tudo que eu desejei. Será que é um bom negócio? Olhando para dentro de si. Então a doutrina espírita ela não faz apologia à pobreza ou qualquer coisa. Não faz. Só nos alerta se você tem gerência sobre isso, porque isso é uma das provas que todos nós vamos passar. Que todos nós vamos passar. Em 7.000 anos de existência no planeta Terra, essas posições mudam. Ora você vem de um jeito, ora você vem de outro jeito, ora você vem de uma família mais abastada, ora você vem de uma família menos abastada, ora você vem de um padrão de beleza, ora você vem fora do padrão de beleza, para que você possa, lembra do início? As experiências. Tudo vai gerar experiência, tudo vai gerar situações, tudo vai deixar uma marca dentro de nós. Tudo vai gerar. Então dentro desses 7.000 anos, vamos dizer assim, né? Nós passamos por tudo isso. Por tudo isso. Chega um momento que o espírito mais ciente de si mesmo é o que ele não pede. Olha, interessante. O espírito mais ciente de si próprio, estou num planeta de provas e expiações, tá? Não. Porque eu me conheço. Eu me conheço. Se eu tiver essa facilidade, a possibilidade de eu me perder é grande. Olha que interessante isso. Se eu tiver aquela porta mais larga, que eu já enrosquei nela algumas vezes, eu vou enroscar de novo. E não tem como você, no plano espiritual, tentar se enganar, porque está estampado em você. Está estampado em você. Então, nada contra. A pergunta é, você tem gerência sobre isso? Entendeu? Quer dizer, a doutrina espírita ela vai ampliando os nossos horizontes, justamente para nos mostrar, não há problema, porém, tome muito cuidado, porque a possibilidade, sempre uma possibilidade, de você se perder é maior. As pessoas querem ganhar na loteria para quê mesmo? Eu escuto isso quase todos os dias. Todo dia eu escuto essa conversa. Parece mais fácil. Né? A gente comenta assim, acha, o Neymar, por exemplo, que ganha milhões. Sim. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria tanta coisa boa. E ele não está aproveitando a oportunidade cada situação é uma situação, ok? Né? Não tem como a gente saber quais são os mapas perispirituais. Né? Mas as pessoas falam, eu queria ganhar na loteria para parar de trabalhar. Veja, eu escuto isso todos os dias. Veja, parar de trabalhar para quê exatamente? Para satisfazer todos os seus desejos. Não é isso? E aí? Estou no planeta de provas e expiações. Né? Então a doutrina espírita fala, olha, sem problema, porém, tem gerência sobre isso? Se não tem, melhor não. Se tem, tudo bem. Então nós somos experimentados em todos os níveis, de todas as formas, de todos os jeitos, para que a gente possa agregando dentro de nós esses valores. Tem pessoas que são tão miseráveis que elas só têm dinheiro. A única coisa que elas têm. Nada além disso. Ok? Lembra da loja de departamento ou não? Então imagine se você for extremamente apegado às coisas materiais, na loja de departamento, quando você estiver perto da porta de saída. E aí? Como é que você faz? Você está chegando perto da porta de saída. Não vai devolver nada, porque nada te pertencia, inclusive, né? Poderia usar até o exemplo do Michael Jackson, né? Podíamos. De repente cai no vazio, né? É um vazio existencial, ok? Um vazio existencial, tudo bem? Então veja, o que estamos buscando? Eu estou falando, a doutrina espírita ela fala muito mais com a individualidade do que com a personalidade, tudo bem? Então o que nós estamos buscando? Qual é a nossa intenção? Essa é uma resposta para nós. O que eu estou buscando? O que eu quero exatamente dessa existência? O que eu preciso para ser feliz, por exemplo? Bem menos do que eu imagino. Até porque felicidade ela é uma condição espiritual, ela não é uma condição material. Coisas, pessoas, lugares, situações nos trazem satisfação e momentos de felicidade. Que é importante? Claro que é.
mas a felicidade não está aí. A felicidade não está exatamente aí. A felicidade é uma condição espiritual. Tem um livro de André Luiz que fala assim: todo aquele que aprendeu a servir além do dever, encontrou o caminho para a felicidade. Olha, todo aquele que aprendeu a servir além do dever, encontrou o caminho para a felicidade. Por que além do dever, pessoal? Todo aquele que conseguiu se sobressair, fazer algo além, conseguiu se alimentar de algo que a maioria não consegue. Deu para você entender ou não? É uma felicidade, é algo espiritual. Então não importa o que você fez além do dever. Além do dever. Entenderam? Então, muitos chamados de poucos escolhidos, a ideia é falar assim, tá, todos somos, mas todos literalmente falando, respeitando o momento de cada um. O tempo cronológico, o tempo espiritual, o tempo de Deus, mas todos são chamados. Vocês sabem qual é a parábola das parábolas? Jesus tinha várias palavras, não era isso? Parábolas são histórias. Então o que ele fazia? De acordo com o ambiente, de acordo com a necessidade, ele criava uma história. Essas histórias ficam conhecidas como parábolas. Mas existe a parábola das parábolas. A parábola do semeador. Já ouviram falar da parábola do semeador? Todos nós conhecemos. E olha que interessante. Quando eu pego a parábola do semeador, eu entendo exatamente que a semente, ok? É o quê? A palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, ok? Independente do nome, independente da religião, independente de qualquer filosofia espiritualista. É a palavra de Deus. A terra significa o quê? O estado psicológico da criatura, para assimilar aquela semente. Então ele vai falando dos tipos de terrenos, não é isso na parábola? Olha interessante, a terra não estava preparada para receber aquela semente. E aquela que recebeu, produziu X mais Y, X mais Y, Z. Deu para você entender ou não? Porque a terra estava melhor. Quem é o semeador? Olha que interessante. A semente é a palavra de Deus. A terra é o estado psicológico das criaturas que vão receber a semente. O semeador é todo aquele que saiu para semear. Não importa o tempo, não importa a terra, não importa o resultado. Saiu com o coração aberto, com a boa vontade, com a alegria. Entenderam? Então o semeador não se preocupa com os resultados, ou com a qualidade da terra, ou com o tempo. Ele saiu para semear. E ele é muito feliz por ter feito isso. Entenderam ou não? Então a felicidade dele não está no resultado, não está no tempo lá fora, não está na qualidade da terra. Porque ele confia na espiritualidade superior e ele sabe que cada semente vai brotar no seu momento certo. Ele simplesmente sai para semear. Entenderam ou não? Então a felicidade está em você fazer as coisas da melhor forma possível, dentro das suas possibilidades, dentro do seu entendimento, mas não se preocupar com o resultado, ou ficar criticando a terra, o tempo, se está sol, se está chovendo. Você simplesmente sai para semear. Entenderam por que ela é a parábola das parábolas? Porque ela envolve todas as suas outras parábolas. É a parábola do semeador, que respeita o nível intelectual, espiritual e moral de cada ser. Assim Deus faz conosco. Respeita o nosso momento evolutivo. Não vai se pedir 1 milímetro a mais daquilo que nós somos capazes. Não vai pedir. Mas não vai facilitar 1 milímetro a menos. Deu para vocês entenderem ou não? Olha que interessante essa analogia. Vamos supor, né, existem milhões de galáxias no universo, milhões, já foram comprovadas cientificamente. Cada galáxia com seus sistemas, cada sistema com seus sóis, cada sóis com seus planetas, ok? Então isso é uma prova científica.
Se Deus quisesse, trocar uma galáxia de posição, tira daqui e põe ali. Vamos imaginar uma situação assim. Ele faria isso, contando com o nosso tempo, ele levaria entre 1 e 2 segundos. Tudo bem? É o tempo que ele levaria para trocar uma galáxia de lugar. Faria sem maior problema. Mas ele não pega um livro daqui e põe na sua mão. Onde está o problema aí? Por que ele muda uma galáxia de lugar, mas não pega um livro da mesa e coloca na sua mão? Onde está a dificuldade? É a sua parte. Essa é a sua parte. Entenderam ou não? Mudar uma galáxia é só com ele. É só com ele. Nem os cristos fazem isso. Ok? Mas ele não pega um livro de uma mesa e coloca na mão de alguém. Por quê? É a tua parte. Então não podemos pedir para ele algo que cabe a nós. Simples assim. Simples assim. Então tem coisas que cabem a nós. Então o que cabe a nós, não peça para ele. Não peça para ele. Uma vez num trabalho de diretor, numa reunião de diretoria aqui, vou abrir um parênteses, né? Tínhamos uma situação aqui, e aí eu pedi a orientação para eles. A resposta veio: problema seu. Não falei mais nada, nem continuei a conversa. Era problema nosso. Deu para você entender ou não? Era um problema de ordem material. Foi um problema seu. Eu consegui responder. Responderam um monte de outras coisas que precisavam, claro, que não tinha a ver com isso, né? Com uma sabedoria, com uma inteligência. Mas aqui ele respondeu: isso é problema seu. Eu, tá bom. Era, pior que era. Deu para você entender ou não? Então, pedir algo que não era com eles, era conosco. E muitas vezes nós pedimos para Deus coisas que cabem a nós. Muita coisa nós pedimos para Deus, coisas que cabem a nós. Então, muitos chamados, poucos escolhidos. Poucos escolhidos porque nós não nos escolhemos. O problema não é Deus, não é a espiritualidade. Vou pegar mais uma vez um exemplo que eu já dei para vocês lá atrás, é sempre bom lembrar dos exemplos. Lembram do mar do conhecimento, da sabedoria? Lembram disso ou não? Do lago da sabedoria? Veja, olha que interessante, né, essa analogia. Okay? Está lá o lago da sabedoria. Está lá. Para todos. Para todos. Não tem cerca, não tem muro, não tem nada. Só tem um anjo na porta que vai te fazer uma pergunta. Só isso. Só, e uma pergunta relativamente muito fácil de se responder. Muito, mas muito fácil de se responder. Qualquer pessoa tem condições de responder a pergunta para ele. E a pergunta é: o conhecimento está aí, pegue o quanto você quiser, mas qual é o tamanho do seu recipiente? É a pergunta que ele vai fazer. Você tem um lago de profundezas quilométricas só de conhecimento. Pegue o quanto você quiser, mas está atrelada ao tamanho do seu recipiente. Vocês acham que isso é justo? Se você vai com uma xicrinha de café, como é que você vai trazer uma caixa d'água de 10 mil litros se você for com uma xicrinha de café? O tamanho do vasilhame aí, do recipiente, é a sua vontade de aprender. É a sua vontade de aprender. E cada assunto dentro desse lago de sabedoria é assim: você tem ele nível superficial, nível 1 metro para baixo, o mesmo assunto, nível 5 metros a fundo, o mesmo tema, 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros, o mesmo assunto, o mesmo tema. É a sua vontade de aprender. Veja, olha que interessante. Então, todos são chamados a buscar conhecimento nesse lago. Poucos vão com vasilhame, todos vão, quando vão, com uma colher. E quer saber tudo. Uma colherzinha de chá, inclusive. E querem saber tudo. Deu para você entender ou não? Porque aprender dá trabalho. Vocês concordam ou não? Aprender dá trabalho. Exige o quê? Disciplina. Disciplina, ok? Por isso que Emmanuel, quando fala com o Chico lá atrás, fala disciplina, disciplina e disciplina. Quer ver uma coisa aqui? Quando a espiritualidade superior, quando eu falo superior, eu estou falando de regeneração para cima, tá?
superior eles se reúnem. Os Cristos se reúnem no Sol, para quem não sabe. Os Cristos, quando eles se reúnem, por que eles se reúnem no Sol? Porque eles aproveitam toda aquela energia para mandar para os outros planetas. Então, além da vibração deles espirituais, eles aproveitam toda a energia solar também, tudo bem? Eles são econômicos. Eles aproveitam uma situação, ok? Olha, interessante. Quando eles estão atrelados, planeta Terra, vamos chamar de planeta Terra, e eles vão se reunir no planeta Terra, espíritos superiores, não estou nem falando dos Cristos. Quem chega muito atrasado, chega com 30 minutos de antecipação. Quem está atrasado, chega com 30 minutos de antecipação. E eles têm 1 milhão de coisas para fazer. Tem muita coisa para eles fazerem. Eles viram quase 24 horas por dia. E quanto mais você evolui, menos você descansa. Você não tem essa necessidade. Ok? Então, quando eles estão atrasados para qualquer compromisso, é porque eles chegaram com 30 minutos de antecipação. E nós não conseguimos chegar no nosso horário nos compromissos. O problema está lá ou está aqui? O Chico falava isso. Quando ele se reunia com os espíritos superiores, ele brinca, né? Ele tinha um bom humor. Quem chegou atrasado, chegou com 30 minutos de antecipação. Quem chegou atrasado. Veja, vai começar daqui meia hora, ele já está lá. Porque eles chegam muito antes disso. Mas muito antes disso. Com um monte de tarefa que eles têm. Disciplina. E eles não se preocupam com a questão do tempo. Por quê? É uma lição já aprendida para eles. Já assimilada para eles. Eles atrelam horário com algo chamado respeito. Ok? Entenderam, pessoal? Então, se a gente está caminhando nesse sentido, algumas coisas têm que mudar dentro de nós. Dentro de nós. Ok? Então, veja. Nesse caso, encontros e desencontros. Por que encontros e desencontros fazem parte da jornada humana? Porque todo encontro e todo desencontro mostra uma face de nós. Entenderam ou não? Perceberam ou não? Muitas vezes nós nos espelhamos nas pessoas, as pessoas se espelham em nós. Tem um pouco de nós das pessoas, tem um pouco delas em nós. Então, os encontros e os desencontros, elas fazem parte de um processo de aprendizado, de aprimoramento. É como se você estivesse quebrando arestas. É a analogia que se faz do diamante bruto, não é isso? O diamante bruto, achado da natureza, ele é um pedaço de carvão, não tem valor nenhum. À medida que ele vai passando por vários processos de lapidação, ele vai ganhando o quê? Brilho, não é assim? E valor. E ele vai o quê? O que é o processo de lapidação, pessoal? Está quebrando o quê? Arestas. Perceberam ou não? Então, o contato humano é feito para quebrar arestas. Entendeu? Então, quer dizer, todos nós temos pontas, temos ou não temos? Que machucam? Todos temos. Então, esse processo vai quebrando arestas. E à medida que você vai quebrando as arestas, elas vão ficando menores. Chega um momento que um diamante só é lapidado por outro diamante. Veja, o diamante, para chegar no seu ponto máximo, vamos dizer assim, no seu valor máximo, no seu ponto máximo, ele é lapidado somente por um outro diamante que está acima dele. Entenderam ou não? Então nós somos diamantes brutos sendo lapidados diariamente, quebrando arestas. E como que acontece isso? Encontros e desencontros. Entenderam? Então a gente às vezes olha os encontros e desencontros de uma forma meio traumática. Não, isso faz parte de um processo de burilamento, de lapidação. Somos diamantes, literalmente falando. Fomos criados na forma, mas de forma bruta. É necessário que você venha quebrando todas essas arestas, e mesmo quando você chega, por exemplo, na condição de Cristo, ok? Planetário. Quem que acaba burilando ele? Se a evolução não tem fim.
Veja, sou um Cristo planetário, é que nós não chegamos lá ainda, por isso está difícil, né? Para chegar aí, ok? Mas vamos chegar. Vamos chegar, calma, pessoal, calma. Né? Um Cristo planetário. O processo evolutivo não termina nunca, tá? Não termina nunca, ok? Cheguei na condição de um Cristo planetário. Quem que vai me ajudar nesse processo evolutivo daqui para frente? Um Cristo solar, entenderam ou não? Um Cristo solar. Um Cristo solar, ele é lapidado por qual Cristo? Galáctico. Entenderam? Imagina. Um Cristo galáctico. Né? Ele é lapidado por que Cristo? Intergaláctico. Deu para você? E aí vai, pessoal. É que acabou as analogias aí. Entenderam, pessoal, como funciona ou não? Então a gente vai num processo de simples ignorância, mas tudo num processo de lapidação. Então chega um ponto que um diamante, ele só é burilado por outro diamante que está acima dele. Então o diamante tem que ser um degrau acima para deixar aquele ponto. Aí quando você chega no degrau acima, tem um no degrau acima. Aí quando chega no degrau acima, tem um no degrau acima. Deu para você entender? E aí sucessivamente. Entenderam ou não? Então encontros e desencontros fazem parte desse processo de burilamento. O que aconteceria, né? De vez em quando é até bom fazer, mas só de vez em quando, tá? Não adotem essa ideia, pessoal, não adotem. A nossa estrutura psicológica não suportaria isso por muito tempo. Por algum tempo é bom ficar sozinho. Às vezes precisamos, às vezes o próprio Cristo, Jesus no caso, ele se isolava de vez em quando, tudo bem? Então às vezes é necessário, sem dúvida nenhuma. Mas o que aconteceria se ficássemos anos sozinhos? O que aconteceria? Perderíamos as nossas referências. Até a questão de certo e errado, para nós, que referência que você tem? Então, necessariamente, precisamos conviver com pessoas, porque elas nos dão parâmetros. Algumas de como fazer, outras de como não fazer. Entenderam ou não? Aí a gente vai se colocando dentro disso. Pessoas que nos servem de exemplos, ótimo, e pessoas que nos servem de contra-exemplo. Servem também. Serve ou não serve? Serve, porque está te mostrando como não ser e como não fazer. Então, se você tinha alguma dúvida, ela está falando para você. Em compensação, a outra, pelo exemplo, está te mostrando como fazer. Entenderam? Essa necessidade? Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O mecanismo que envolve aqui, ó, a comunicação, então, precisamos nos comunicar. Olha que interessante, né? Falar sobre comunicação. Se eu voltar a 100 anos atrás, para não ir muito longe, o grande problema da humanidade de 100 anos atrás, estamos em 2023, é isso? 1023, vamos voltar 100 anos atrás, ok? O grande problema desse ano, 100 anos, então não é... 1900, desculpa, ok? 1923, tá certo. 1923, ok? O grande problema da humanidade naquela época eram pessoas e comunicação, não era isso? Passaram-se 100 anos, qual é o problema? Pessoas e comunicação. Perceberam? Perceberam? Olha, estamos com o mesmo problema. Pessoas e comunicação. Por mais que tenha crescido muito no setor de comunicação, as pessoas ainda não se comunicam. O grande problema da humanidade é que ela não se comunica. Está em guerra do mesmo jeito, do que era 100 anos atrás. Por quê? Espíritos moralmente atrasados. Você pode dar toda a ferramenta, toda a tecnologia, mas se o moral dele não sobe, ele continua usando agora toda essa tecnologia, toda essa inteligência, com os mesmos propósitos de 100 anos atrás. Perceberam o que acontece? Então veja, no processo de comunicação, envolve-se 3 propriedades básicas. Primeiro, percepção. Você tem que perceber a situação. Ok? Segundo, avaliação. De onde vem essa avaliação?
Vocês concordam que nós avaliamos a todo momento? Sim ou não? Isso acontece numa fração de segundo, então não dá para controlar, ok? A gente só consegue avaliar uma situação com os valores que nós temos dentro de nós. Você não consegue avaliar nada com os valores que estão chegando agora. Você só consegue avaliar com os valores que estão dentro de você. Então, quando nós percebemos uma situação, que é a percepção, no segundo momento você avalia aquela situação de acordo com os seus princípios, com aquilo que você tem dentro de você, com aquilo que você alimenta. De onde vêm os nossos preconceitos? De onde vem? Das avaliações que fizemos lá atrás, que estão dentro de nós e que de alguma forma nós ainda não ressignificamos. Está ali paradinho. Nós ainda não ressignificamos. Então nós temos preconceito em relação a alguma coisa, aquilo nos machuca, entre aspas, porque você não entendeu. Você não precisa aceitar aquilo, nem querer aquilo para você, não é essa a questão. Mas a forma que nós reagimos frente àquilo mostra exatamente como nós estamos espiritualmente. Entenderam ou não? Então a avaliação tem a ver com aquilo que você colocou dentro de você. Tá, mas eu já coloquei, como é que eu faço para tirar aí? Vamos lá, vamos dar um exemplo para vocês. Ok? Vocês vão chegar em casa, pode fazer isso em casa, não tem problema nenhum. Um vasilhame, tudo bem? De preferência transparente. Ok? Uma caneca que seja, de preferência transparente. Coloque uma água escura, seja o que for. O que for lá, ok? O que vocês quiserem. Tudo bem? Encham. Depois que ela estiver cheia até a boca, que não cabe mais uma gota dentro daquilo, tente devagar colocar água cristalina de um lado, para ver o que vai acontecer do outro. Dá para imaginar a situação ou não? Vai sair água cristalina? Não. Por quê? Porque a água cristalina está entrando naquele momento. Ela vai forçar aquilo sair. Entenderam ou não? Não sai água cristalina. À medida que ela vai dissolvendo aquilo, às vezes precisa dissolver, nada melhor do que água para dissolver, ok? À medida que ela vai dissolvendo aquilo com o tempo, aquilo vai saindo. Mas se você parar de colocar água cristalina, o que vai acontecer? Estagnou de novo. Entenderam ou não? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque às vezes as pessoas falam assim, é só eu fechar os olhos para fazer uma oração que eu só penso bobagem. Só vem coisas absurdas na minha cabeça. Eu falo, que ótimo. Primeiro é porque está aí. Claro, se não tivesse isso, não pensava. Ok? O que é uma oração? É uma água cristalina. Então ela está empurrando aquilo para fora. Deu para você entender ou não? Então não se importe, não se incomode. Porque aos poucos essa água cristalina vai colocando aquilo para fora. Então é natural esse processo de limpeza. Eu não posso parar de colocar água cristalina. Então eu tenho meus preconceitos, todos nós temos. Então, nossos traumas, todos nós temos. Mas à medida que eu coloco água cristalina, o que é água cristalina nesse caso? Um bom livro, um bom filme, um bom lugar, uma boa pessoa, uma boa conversa, uma boa música. Deu para vocês entenderem ou não? Isso é água cristalina. Por ficar próximo da natureza. Então tem aí pelo menos uns 20 caminhos de água cristalina, no mínimo. Mas eu preciso todo dia colocar água cristalina. Todo dia eu tenho que colocar um pouco. E evitar o quê? Água suja. Deu para você entender? Lugares, pessoas, filmes, situações. Eu preciso evitar determinadas situações. Preciso evitar. Para que a água cristalina vá dissolvendo aquilo ali e vai tirando. O que os missionários já fizeram isso há séculos. Eles foram depositando essa água cristalina, começaram há 1000 anos atrás. Talvez nós estejamos começando agora. Está ótimo, está excelente, não tem problema nenhum. Talvez eles começaram há 1000 anos atrás. Então quando nós admiramos eles começaram do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas dificuldades. Entenderam? Paulo, o apóstolo Paulo, antes era Saulo, depois ele Paulo, ok? Ele teve sem dúvida nenhuma uma tarefa gigantesca. Né? Então,
segundo os relatos, era um homem de 2 metros de altura, forte, até porque ele vinha de uma família de esportistas na época. Então, toda uma história nesse sentido, ok? E ele tinha uma noiva, chamada Abigail. E ela era pequenininha, magrinha, tal, tudo bem? Quase desproporcional ali. Mas tudo bem, isso aí não tem nada a ver, ok? Mas ela, moralmente falando, era muito melhor do que ele. Tanto que quando ele sucumbia, ele ia para o colo dela. E ela falava 4 palavras. Vocês se lembram das 4 palavras ou não? Eu falei a semana passada, então, por isso que eu voltei ao assunto. 4 palavras. Anotem, porque vai cair na prova, pessoal. Tudo bem, talvez tenha servido só para o Paulo, tá? Mas vamos guardar para nós também. Quem sabe serve para nós também. Ok? A primeira palavra que ela disse, porque ela estava no colo dela, porque ele não aguentava mais. Ela falou, a primeira palavra, ame. Faça tudo com amor. Tudo, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Ame, primeira palavra. Ok? Segundo, trabalhe. Trabalhe. Se mantenha ocupado. O trabalho ali, pessoal, é um conceito maior. Mantenha-se ocupado. Mãos e mentes sempre ocupadas. Tudo bem? O trabalho é nesse sentido. Por isso que o trabalho é terapia da vida. Não é só o trabalho profissional. Não, o trabalho é um contexto. Porque é a lei do trabalho. O trabalho é muito mais do que algo profissional. Tudo bem? Então ele fala, ame, primeira palavra. Segundo, trabalhe, mantenha a mente e as mãos sempre ocupadas. Terceiro. Oi? Espere, não é isso? Espere. Espere o quê? O que ela quis dizer com espere? Quer dizer, tempo de Deus. Deu para você entender ou não? Espere tenha paciência, ame e trabalhe, espere, o tempo de Deus, ok? O tempo das coisas acontecerem, o tempo que as coisas estão acontecendo. E por último, perdoe. Quem exatamente nesse caso? E quem estava perseguindo ele? A família dele e os amigos dele, as pessoas que ele mais amava. Veja, não eram os contraditores. Veja, quem tinha que perdoar não eram os contraditores da época, não, eram as pessoas que ele mais amava, era a sua família e os seus amigos, eram eles que estavam perseguindo ele, por uma divergência de interesses ali. Então, ame, trabalhe, espere e perdoa. Só serve para o Paulo? Entenderam, pessoal? Então, muitos chamados e poucos escolhidos, entender que nós nos escolhemos por uma mudança de postura. Quando se fala da porta, né? Porta larga, porta estreita. A porta está aqui. Foi bem jundiaiense, né? Fala porta, né? É exatamente isso, né? Separa aqui e separa ali, não é isso? Está separando o que do que? O que segura uma porta é uma parede, sim? Ok? Mas o que significa antes da porta e depois da porta? A porta está dividindo 2 tempos, passado e futuro. Entenderam ou não? O passado que muitas vezes tem que deixar algumas coisas para trás, sim, claro, e o futuro que nos aguarda. Mas essa é uma porta estreita, não é uma porta larga. Porque você vai precisar de esforço, boa vontade, dedicação, disciplina. Veja. Então a porta estreita significa boa vontade, disciplina, dedicação, estudo, comprometimento, envolvimento. Veja, olha que interessante. Por isso que fala que a porta é estreita. Ela é estreita porque ela é estreita mesmo, não é larga. Porque a porta larga significa o quê? Facilidade. Facilidade. No livro Nosso Lar, tem André Luiz ficou em Nosso Lar. Estou tentando lembrar, que era a mãe de Lísias, vou lembrar o nome dela, tá? Estou tentando lembrar o nome dela. E o marido dela já tinha reencarnado, ok? Laura, ok? E ele se comunica com ela, ele já estava encarnado, ele era uma criança, mas ele teve como se comunicar, ok?
E ele fala, que interessante, que o que ele não pediu para a existência era a facilidade. Ele falou, eu vim, mas o que eu não pedi para essa existência foi facilidade. É um recado que ele dá para ela. Depois ela viria. Deu para vocês, entenderam ou não? Veja, é um espírito já consciente da sua tarefa, da sua missão e sabendo das suas dificuldades. Então a porta larga, muitas vezes, é o caminho mais curto para a gente se perder. É o caminho, porque ela é larga, você não precisa de esforço nenhum, absolutamente, ela é muito larga, ok? Enquanto a porta estreita significa disciplina, comprometimento, envolvimento, estudo, dedicação, cuidado. E eu estou falando em relação a nós, tá? Em relação a nós. Por isso que ela é estreita, e nós nunca fizemos isso. Sempre optamos pela porta larga. E quantas vezes nós já nos perdemos pelas portas largas? Quantas vezes? Nós já perdemos várias vezes, tá? Várias existências, já nos comprometemos nesse sentido, ok? Já nos comprometemos nesse sentido. Então, nosso espírito, para essa existência, com um pouco mais de consciência, falou, olha, não me dê muita facilidade não, porque eu vou me perder de novo. Eu vou me perder de novo. Eu sei exatamente quais são os meus pontos falhos ainda, aonde eu sou falível, onde eu ainda não tenho estrutura moral ainda para suportar determinadas coisas. Então eu preciso que nessa existência, eu não tenha determinadas facilidades. A hora que eu tiver um maior equilíbrio, tudo bem. Até porque para quem muito foi dado, deu para você entender ou não? Para quem foi muito dado, muito será cobrando. Mas quem é que vai cobrar? É interessante de ressignificar isso, né? Para quem muito foi dado, muito será cobrado. É a nossa consciência que nos cobra. A gente fica achando que é alguém, que é um espírito, que é não sei o que lá. Não é nada, é a nossa consciência que nos cobra. Ok? Porque a nossa consciência é o nosso GPS. Lembra da história do GPS? Ok? A nossa consciência vai falar, você fez ou você não fez. É a nossa consciência. Então, a maior sofrimento, do plano espiritual, para quem está no umbral, é a sensação do tempo perdido. Lembra da parábola dos talentos? Lembram disso ou não? 3 talentos, 2 talentos. O maior talento que nós temos é o tempo. O tempo é um dos maiores tesouros que nós temos. A nossa principal moeda é o tempo. É o que nós fazemos com o tempo. Que não volta. Já repararam ou não? O tempo que não volta. Então, o tempo presente. Esse é um dos maiores talentos que nós temos. Que Deus nos ofereceu. Olha, você tem o tempo. Aproveite o tempo para crescer como ser humano. Para se escolher. Ok? Eu te chamarei, mas você se escolhe. Porque onde Deus nos plantou, vamos imaginar alguma coisa nesse sentido. Primeiro que aonde Ele nos plantou, Ele sabia exatamente onde estava nos plantando. Primeira coisa. Ok? Vocês ouviram falar algumas pessoas que não conhecem a história por um completo. Como eu gostaria de ser Chico Xavier? Para ser sincero, eu não. Eu não. Nem um pouco. Nem um pouco. Ok? Tinha um empregado, tinha um empregado que ajudava ele de vez em quando, que o empregado falou para ele, jamais quero ser espírita. Mas também é uma referência que ele tinha. Imagina, eu olhava para ele assim, eu ia dormir 2 horas da manhã, acordava 4 horas da manhã, já começava a trabalhar e fazia, ia de madrugada, ia não sei na onde, não sei o que lá, não quero ser espírita não. Mas também era uma referência que ele tinha. Ok? Mas estava preparado para isso. Não era só as cartas psicografadas, os livros, foi uma parte do que ele fez. Foi só uma parte do que ele fez. Ele fez muito mais do que aquilo. Muito mais do que aquilo. Tanto que todas as mediunidades deles foi bloqueada para aquilo. Todas as mediunidades, para a psicografia. E ficou a parte de assistência social também. Entenderam? Então, para quem foi muito dado, muito será cobrado nesse sentido, mas é a própria consciência. Ok? Voltando aqui, ó. A vida é sempre resultado das nossas escolhas. André Luiz. A vida é sempre resultado das nossas escolhas. E olha que interessante. Você acredita que alguém pode achar felicidade admitindo-se infeliz?
para a gente ressignificar. Você acredita que alguém pode achar felicidade admitindo-se infeliz? Não, as pessoas estão reclamando de tudo, estão se culpando por tudo, estão julgando tudo e estão buscando a felicidade. Ok? Primeiro, que não existe o contrário de felicidade. Existem algumas palavras que não existe contrário, tá? Felicidade é uma delas. Porque infelicidade é a negação. O pronome in na frente, o prefixo in é uma negação daquilo, não é o contrário daquilo. Quer dizer, eu sou feliz, mas não quero ser feliz, então eu sou infeliz. Entenderam ou não? Como não existe o contrário de vida. Nascimento e morte. Então morte é o contrário de nascimento, mas vida não existe contrário. Então tem algumas palavras que não existe contrário. Então quando Deus nos criou para a vida e para a felicidade. Querendo ou não, gostando ou não. Nós vamos deturbando até que chega um ponto que você encontra esse eixo. A hora que você encontra esse eixo, você se escolhe. Mas Deus foi nos chamando milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Chega um momento que eu me escolho. Mas aonde Ele nos plantou, Ele sabe pelas suas leis, claro, Ele sabe que nós podemos fazer o nosso melhor. Entenderam ou não? Ele espera que a gente germine, que a gente cresça e que a gente floresça. Porque Ele sabe. Se eu estou aqui hoje, é porque é o melhor lugar para eu estar aqui hoje. Entenderam? Amanhã é outro dia. Pode estar em qualquer outro lugar. Mas se eu estou aqui hoje, como vocês, em qualquer lugar, é porque nesse local, no dia de hoje, é o melhor local que eu poderia estar. Então eu tenho que fazer o meu melhor naquele dia, naquele momento, com os recursos que eu tenho. Isso é escolha. Entenderam? Então, muitos chamados, poucos escolhidos. É que a humanidade, ok, que vive a consciência do sono. E sabe o que é isso, consciência do sono? As pessoas andam dormindo, literalmente falando. Ou tem uma mentalidade de rebanho, ok? Onde são conduzidas. Mas os despertos, ou semi-despertos, começam a olhar para a vida com outros olhos. Aí percebe que ele é o dono do seu destino. E lembra, bom, agora vocês vão lembrar, porque agora está fácil, hein? Tudo bem? Ajuda? Ficou fácil agora, hein? É um triângulo, retângulo, aqui é um ângulo de 90 graus, tudo bem, está meio mal desenhado, tá bom? Eu vou caprichar melhor agora, ok? Desenhar. Então aqui é um cateto, aqui é outro cateto, aqui é uma hipotenusa, tudo bem? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Lembram disso ou não? Como chama esse cateto? Horizontal? Livre-arbítrio. Tudo bem? Lembram disso? Como chama esse cateto vertical? Oi? Determinismo. O que é o determinismo, pessoal? Que ele está atrelado à evolução. Determinismo é um infinito de possibilidades. O determinismo é um infinito de possibilidades, ok? Toda vez que eu aciono um livre-arbítrio, uma escolha, eu determino um caminho. Entenderam ou não? Toda vez que eu faço uma escolha, eu elimino todas as outras escolhas e só fico com uma, que é a consequência da minha escolha. Aí eu somo a minha decisão com uma dessas leis evolutivas, que é para o meu bem, tudo bem? Por mais que eu não entenda, a soma das duas dá o que eu posso chamar de destino, que é a hipotenusa. Que é o resultado entre a minha escolha e o determinismo. Esse determinismo são leis imutáveis. Todas buscam a evolução. Todas. É um determinismo divino. Aí tem aquela frase: Deus criou o livre-arbítrio por amor, nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Entenderam? Anotaram? Veja. Né? Então, quer dizer, tem uma escolha, cada escolha aciona, e se eu mudar a escolha 1 minuto depois, não tem problema, fica à vontade, ok? Então, existe destino? Sim, claro que existe. Ele não é engessado, ele não é pronto, mas eu posso mudá-lo a cada hora, mas necessariamente eles estão num processo evolutivo. Necessariamente, ok? Aí eu não tenho escolha. Porque quando eu falo que é um determinismo, é o que foi determinado, imposto por Deus. Quando eu falo assim,
todos vão evoluir. Todos, absolutamente todos. De simples ignorante para sábio e virtuoso. Todos nessa reta. Caminhos diferentes, em planetas diferentes, em sistemas diferentes, em corpos diferentes, mas todos vão passar por esse processo. Simples ignorante e sábio e virtuoso. Entenderam ou não? Vamos começar com o átmico, lembram disso? Búdico, mental superior. Tá, isso vai ser o igual para todos. Depois, mental inferior, astral, duplo etérico e físico. Esses quatro aqui está atrelado ao planeta, às condições químicas, físicas e biológicas do planeta. Mas chega um tempo que você não precisa mais dos 4. Só fica com os 3. Então os espíritos superiores, independente do caminho e dos corpos, das configurações, 3. O átmico, que é a essência, o búdico, as informações, e o mental superior. Entenderam ou não? É assim que funciona. Então, os seres que estão no universo são todos nossos irmãos. Todos. E é interessante isso, que Allan Kardec, foi perguntado para ele respondeu assim, dos seres fora do planeta Terra. Isso no século XIX, tá? É interessante falar isso do século XIX, né? Ele falou assim, a forma é mais ou menos a humana. Os espíritos que estão na condição humana, então a condição humana é uma forma, ok? Tem formas anteriores e formas posteriores, mas estava falando do nosso momento. A forma é mais ou menos a humana. O que é mais ou menos a humana? O que ele quer dizer com isso? 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. Entenderam? Os filmes de alienígenas que aparecem, todos têm 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. Então a resposta está certa. Vocês concordam ou não? Mas por que eles são daquela forma? Por causa do planeta deles, a condição química, física e biológica é daquela forma. E o padrão de beleza é diferente. Ok? Ok? Perceberam, pessoal? Mas são espíritos que se chamam condição humana. Condição humana. Passaram pelos reinos anteriores, estão indo por reinos superiores, mas a condição deles também é humana. 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. Fato. Espíritos como nós. Uma dúvida. Diga uma dúvida. Diga. Só que eles são superiores a nós, tá? Não, agora o outro um pouco para baixo. Errado matar uma barata, por exemplo? Olha, essa é uma perguntinha boa, tá? Eles são nossos irmãos. São, com certeza. Aí, veja, é uma questão cultural, é uma questão de higiene, é uma questão de vários fatores, ok? Vários fatores. Tá? A princípio não seria o certo, porque é um ser vivo. A princípio. Tudo bem? Né? Eu vou em Emmanuel. Emmanuel, quando ele fala assim, a carne em cima da pia, ele chama assim, despojo sangrento dos nossos irmãos inferiores. Não dá nem vontade de comer aquilo depois dessa. Ok? Quer dizer, mas no nosso momento evolutivo, dentro da nossa condição, ok? É o que se tem para hoje, vamos dizer assim. Chega um momento que você não tem mais essa necessidade. Então está atrelado a uma questão nossa ainda. Então, certo e errado é relativo. Tudo bem? Espíritos superiores não matam nenhum bichinho, ok? Nossa, mas é um outro conceito, é uma outra concepção. Vai falar, mas eles não estão lá. Assim, alguém pensou dessa forma. Captei um pensamento aqui, ok? Eles estão lá. Então, o certo é todo ser vivo merece a vida, ok? Então, não é questão de certo e errado, é o nosso momento para isso. Não precisamos nos preocupar exatamente com isso, né? No nosso momento, poderíamos deixar de comer carne? Poderíamos. Temos outros recursos que atenderiam essa situação? Hoje sabemos que poderíamos, ok? Mas pode-se quebrar isso do dia para a noite? Não. Teríamos um problema econômico mundial tão grave se isso se quebra do dia para a noite, que vocês não imaginam. Vai criar um problema maior ainda. Então é necessário que essa transição seja lenta. Perceberam? Mas essa transição já está acontecendo. A nossa geração comia um X, a geração que veio depois de nós já come menos,
aqui vem menos ainda, e aí sucessivamente, entenderam? Porque é algo que tem que ser quebrado aos poucos, porque você vai criando outras formas, outras tecnologias e outros suplementos. Isso é um processo lento, ok? Então isso é uma coisa que naturalmente a gente vai deixando. Tudo da matéria animal, tudo. Leite, esse tipo de coisa também. Sim, tudo, mas não é para já. Não é para já. Tudo bem? Aí você tem que aprender outras coisas nesse sentido. Okay? Então, entenderam aqui, pessoal? Tem senso de rumo certo para terminar? Eu preciso entender qual é o senso de rumo certo para o meu espírito. Mas como é que eu acabo conceituando isso? A minha consciência. Às vezes, universalizando a questão, se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo, qual seria o resultado? A doutrina espírita, ela nos ensina a pensar por nós mesmos. Ela nunca coloca ponto em lugar nenhum, ela sempre coloca vírgula, porque o tema continua. Tudo bem? Então, a aula de hoje é justamente com esse objetivo. Todos somos chamados, mas quem nos escolhe somos nós. A espiritualidade nos ajuda, inquestionável, mas o nosso livre-arbítrio é inquestionavelmente respeitado. Ok? Então, uma boa noite a todos vocês, bom descanso. Vamos só fazer a prece de encerramento. E nesse momento agradecemos pelas entidades que se fizeram presente, pelos guardiões, pelos médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, pelos socorristas, por todos aqueles que de alguma forma, assim como nós, estão buscando um pouco mais de informação, mas que essas informações ajudem num processo de transformação, que possamos sentir cada informação, introjetar, pensar, refletir, analisar, entender o porquê, mas principalmente o para quê. Qual é o objetivo de estarmos aqui? Qual é o objetivo de termos abraçado uma doutrina que acolhe a todos, que quebra preconceitos, que dá oportunidade, que mostra o quanto somos filhos de um Deus de amor, que não vê distinção, separação, e muito pelo contrário, de um Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, que está nos conduzindo, não só a nós, mas o planeta como um todo, de toda essa espiritualidade que dá assessoria para ele, cada qual dentro da sua área, dentro do seu momento, que possamos agradecer sempre de estarmos encarnados, de estarmos vivendo e convivendo com pessoas, reaprendendo a conviver, reaprendendo a fazer, porque é o nosso momento, é o tempo espiritual, é o tempo de cada um de nós, porque cada ser humano é único, cada ser humano traz as suas virtudes, as suas potencialidades, mas que possamos filtrar tudo aquilo que não serve para nós, para que a vida realmente faça sentido e tenha um colorido diferente, que assim seja. Então, uma boa noite a todos vocês, bom descanso, até a próxima.